Olá! Nós falamos bastante no último módulo sobre a caixa preta, o seu uso na pintura, na astronomia, que atravessou séculos. Agora a gente vai continuar falando um pouco dela, porque a gente vai falar do momento em que foi criado a emulsão sensível à luz para imprimir essa imagem que era gerada pela caixa preta e seus artefatos. Para isso a gente volta a 1830 aproximadamente, onde o ex-oficial da Marinha francesa, Niepce, conseguiu a primeira foto, a primeira imagem permanente da história, considerada a primeira imagem permanente da história. Essa imagem permanente que Niepce realizou, ela levou 8 horas para ser registrada. Uma câmera de fabricação da ótica Chevalier, provavelmente com uma ótica muito boa, mas levou 8 horas. Então ele precisava descobrir uma forma mais rápida de sensibilizar esses haletos. Niepce, nessa busca, se associou a Daguerre, outro francês, que era uma pessoa das artes, do teatro, e que já construía painéis gigantes para colocar nas cenas do teatro dele, das peças dele, no fundo. Ele usava a câmara escura, colocava coisas na frente dela e pintava do outro lado em grandes painéis de pano. Isso se chamava dioramas, para depois estender no fundo do cenário dele, formando o cenário dele. Então ele já tinha um conhecimento da caixa preta, da câmara preta, também já estava desenvolvendo estudos nessa época. Ele se associou a Niepce, mas como Niepce ainda insistia muito no betume da Judéia, que era uma guerra, foi fazer uma nova pesquisa e descobriu uma forma de acelerar esse processo de emulsão daquele material. Bem, nessa mesma época, para vocês verem como a coisa não era estanque, nessa mesma época tinha no Brasil, aqui no interior do Brasil, perto de Campinas, veio morar para cá um outro francês, veio morar Hércules Florence. E Hércules Florence estava desenvolvendo uma técnica aqui de apreensão de imagem que ele estava chamando de fotografia, exatamente como o termo é hoje, fotografia. Infelizmente, como ele estava no Brasil e as coisas demoravam a chegar aqui, quando ele fez o invento dele, ele descobriu que Niepce e Daguerre já estavam desenvolvendo isso com mais sucesso na Europa. Ele ficou desiludido, obviamente, e não tocou à frente. Mas a gente pode considerar Hércules Florence como um dos inventores da fotografia também. Depois da descoberta da emulsão sensível à luz, que podia ter o processo interrompido e a imagem permanente, a descoberta mais importante era fazer com que se fizesse isso num suporte mais leve. As chapas de estanho, as chapas de vidro eram muito pesadas e difíceis de trabalhar. Por isso que nessa época só se trabalhava em estúdios de fotografia. Foi aí que trouxeram a ideia para George Eastman, o fundador da Kodak. Trouxeram para ele um acetato, a ideia de colocar aquela emulsão num acetato. A partir da emulsão no acetato foi possível criar o filme de rolo, que a Kodak produzia. Eles mesmos produziram uma série de câmeras cujo slogan era "aperte o botão que nós fazemos o resto". A pessoa comprava a câmera, fotografava e mandava para o laboratório, eles remetiam as fotos, devolviam as fotos depois, reveladas e ampliadas. Pois bem, de um outro lugar, Thomas Edison estava inventando, como sempre, estava inventando a câmera cinematográfica. E o acetato, essa forma de negativo em acetato em rolo, foi a resposta para ele para produzir as imagens de cinema que ele queria. Ele sabia que pela resistência da nossa retina, que retém a imagem por algumas frações de segundo, é possível criar essa sensação de movimento intercalando as imagens, né, quadro a quadro. Pois bem, então ele desenvolveu essa câmera, conseguiu esse apoio de Kodak, que desenvolveu rolos maiores de filmes para ele, e ele rodava a manivela a uma velocidade média constante de 16 quadros por segundo e criava a sensação de movimento. Então foi inventada a câmera de cinema, e que na verdade é o protótipo de todas as câmeras até hoje, é um sistema parecido. Um sistema de grifas e contragrifas e obturador que trabalham em conjunto, como uma máquina mesmo, uma maquininha. Então nós vamos ver com calma isso, mas enquanto esse obturador gira e expõe, deixa entrar a luz, o negativo está fixado na janela por grifas e então imprime aquela porção de negativo, né, naquele formato da janela.
Quando esse obturador fecha a entrada de luz, a contragrifa puxa o filme e coloca uma outra parte virgem exatamente no mesmo lugar, na janela. Novamente o obturador abre, a luz atravessa e imprime mais aquele trecho. O que nos dá aquela impressão, que se você já viu um rolo de negativo, mesmo de fotografia, você já viu que são tiras com várias fotos intercaladas. Da mesma forma, a câmera de Thomas Edison expunha dessa forma, e essa é a base das câmeras de filmar até hoje.